Bem, pessoal, estou de volta então para falar de administração pública gerencial, o movimento da nova gestão pública, NGP. Isso aí é uma coisa bem mais nova, tá, pessoal? Isso tem o seu embrião ali na década de 60, década de 70, quando se começa a questionar o papel do Estado, o bem-estar social não consegue ser tão facilmente mantido. E isso se aprofunda muito na década de 80, quando há a chamada crise do estado de bem-estar social. Ali na década de 80, a situação fiscal dos estados de bem-estar social pelo mundo, em especial na Europa, é muito ruim. Os países estão relativamente quebrados e precisam diminuir o bem-estar social. A consequência disso é uma diminuição do próprio papel do Estado na busca da eficiência do gasto público. É aí que vai nascer o movimento da administração pública gerencial, tentando trazer ferramentas do setor privado para, adaptando, claro, a realidade do setor público, fazer com que o setor público tenha um gasto mais eficiente, não gaste tanto recurso a troco de nada, não perca dinheiro com tudo, não tenha funcionários ineficientes, enfim, a busca de maior eficiência do gasto público, a busca de um enxugamento do escopo do Estado, isso aí também termina andando junto com o movimento da administração pública gerencial, é a eficiência que é buscada. Bem, tem vários detalhezinhos aí dentro da administração pública gerencial, inclusive tem 3 modelos de administração pública gerencial que a gente tem que discutir nos seus detalhes para você entender bem, chegar na hora da prova e não se confundir. Vamos para o quadro. A administração pública gerencial, nesse movimento chamado NGP, tem suas origens na segunda metade do século XX, como resposta à expansão das funções econômicas do Estado, do aprofundamento da globalização e do desenvolvimento. Na década de 1980, o modelo se consolida nos países anglo-saxões, incorporando ferramentas do setor privado para melhorar a qualidade do gasto público. Vai nessa linha que eu falei para vocês, tá, pessoal? É a época da crise do Estado de bem-estar. Nessa época, as organizações públicas, o setor público como um todo, vê necessidade de se reinventar, incorporando ferramentas que o setor privado já vem desenvolvendo, desde ali da década de 1950, mais ou menos, na busca da eficácia, na busca da maior eficiência, que também vem desde 1900, mas enfim, aqui já estava um pouco incorporado na burocracia. As novas ideias de administração, a partir da década de 50, agora começam a ser incorporadas com muita ênfase na administração pública. O movimento de administração pública propõe uma gestão pública baseada em resultados, descentralização, flexibilidade, foco no desempenho, competitividade interna e externa, foco estratégico e accountability, né? Responsabilização do gestor. Isso aqui, pessoal, é uma visão geral do modelo de administração pública gerencial. Existem vários detalhezinhos em 3 diferentes modelos de administração, como eu falei para vocês. Essa é a visão geral. A gente entra no específico daqui a pouco. Agora, eu queria apenas especificar para vocês detalhezinhos rápidos sobre accountability. Accountability significa responsabilização do gestor. Essa responsabilização pode ser de 3 tipos. Pode ser uma responsabilização vertical, uma responsabilização societal e uma responsabilização horizontal. É o accountability vertical, societal e horizontal. O accountability vertical está ligado à prestação de contas e ao voto. As pessoas respondem aos gestores, respondem aos políticos por meio do voto se eles estão ou não tomando ações corretas. Isso aqui é uma perspectiva interessante de verticalização do controle, acompanhamento por meio do voto das pessoas. O accountability societal vai um pouco além e considera que as pessoas controlam a participação, controlam a gestão pública o tempo todo.
O gestor, ele tem que prestar contas, ele tem que oferecer transparência para as pessoas e, ao mesmo tempo, oferecer possibilidade das pessoas darem os seus inputs, ou seja, darem suas opiniões sobre como as coisas devem funcionar no setor público. E o accountability horizontal está ligado aos órgãos de controle. É a responsabilização perante os órgãos de controle. Bem, é relevante que você conheça essas três classificações. Às vezes cai na sua prova, é algo relevante sim. Vamos em frente agora. Os três modelos principais de administração pública, como eu comentei para vocês, são o modelo gerencial puro, o modelo voltado para o consumidor e o modelo da prestação de serviço público, que a gente vai falar desses dois daqui a pouco. Vamos começar com o modelo gerencial puro, é o inicial da história toda. Ele busca aumentar a eficiência e a eficácia, modificando o modelo burocrático. Busca incorporar ferramentas do setor privado para melhorar a eficiência organizacional. Lembrando, é preciso adaptar as ferramentas do setor privado para a realidade do setor público. Afinal de contas, o setor público não busca o lucro financeiro. Esse não é o foco do setor público, quando esse é o foco do setor privado. Além disso, o modelo gerencial puro define responsabilidade para os funcionários e para as organizações públicas, tentando estabelecer objetivos e metas, pessoal. Essa é a ideia do gerencialismo. Ele é baseado numa lógica fiscal de gastar cada vez melhor. É baseado numa ideia de eficiência do gasto público. Essa é a ideia essencial do modelo de administração pública gerencial puro. No modelo de administração pública gerencial, com foco no consumidor, é um modelo chamado aqui também pelo nome inglês, tá, pessoal? Consumerism. Esse modelo tem uma ideia de que o foco não é a simples eficiência do gasto público, e sim o bom atendimento do cidadão cliente ou cliente cidadão que recebe a prestação dos serviços públicos. Essa visão voltada para o consumidor considera que o cidadão é um verdadeiro cliente. Isso é até um problema, né, pessoal? Afinal de contas, o cidadão ele é diferente de um simples cliente de uma organização privada. O cliente, ele procura os serviços entre as diferentes empresas, compra um desses serviços e recebe esse serviço. O cidadão não. O cidadão, ele tem obrigações perante a sociedade, ele tem obrigações perante o Estado. Ele também tem direitos e deveres, né? Deveres, obrigações, mas ele também tem direitos em relação ao Estado. E tudo isso muda a configuração da relação dele com o Estado. É uma coisa diferente da simples clientela, mas aqui essa diferença tenta ser considerada. Mas isso vira até uma crítica ao modelo. Afinal de contas, há uma diferença que tenta ser considerada, mas que não incorpora bem a diferença radical entre cliente e cidadão. Você vai ouvir falar em algumas questões, você vai ver essa referência ao cliente cidadão ou ao cidadão cliente como parte da administração pública gerencial. Tá certo. De forma mais específica, está no modelo ou na corrente de administração pública gerencial voltada ao consumidor, o movimento do consumerism, ok? Voltando para o quadro então. O consumerism, ele foca ainda em mais flexibilidade de gestão, qualidade dos serviços e prioridade nas demandas do cidadão. A maior ênfase gerencial com busca na efetividade do gasto público para o cliente cidadão e não na mera qualidade do gasto. Olha, no modelo gerencial puro, o foco é a eficiência do gasto público. Há uma preocupação com eficácia. Eficiência é fazer mais com menos. Eficiência é cumprir as regras e normas. Eficiência é cumprir orçamentos, cumprir padrões.
não gastar muito quando se pode gastar menos. Eficácia, que também está lá no modelo gerencial puro, eficácia é conseguir entregar os produtos que se propõe a entregar. Já a efetividade, ela busca gerar o impacto que se espera sobre a sociedade, sobre o cidadão cliente. Vê que o modelo do consumerism, ele vai além do modelo gerencial puro. Ele tenta, considerando toda essa preocupação, sim, existe essa preocupação com eficiência, eficácia, beleza, mas não é mais o foco. O foco é a efetividade do gasto público. Em outras palavras, é gastar, mas conseguir gerar o impacto que se espera naquele gasto. E não apenas gastar com eficiência e entregar os produtos. Não. Isso não é o que há de mais importante segundo a visão de consumerismo. O que há de mais importante é agregar valor para a sociedade, é agregar valor para o cliente cidadão. Ok? Voltando para o quadro. Ainda nesse modelo, há uma crítica forte, não é possível uma comparação direta do cliente com o cidadão, pois o cidadão tem direitos e obrigações em relação à organização pública, diferentemente do cliente em relação à organização privada. Até já comentei isso para vocês. O modelo gerencial orientado para o serviço público é o Public Service Orientation. Ele reforça a importância do accountability e da equidade na prestação dos serviços públicos, incluindo temas mais contemporâneos na administração pública gerencial, tais como transparência, prestação de contas, equidade, justiça, participação política da sociedade e etc. Isso aqui é o que há de mais atual em termos de modelo de administração pública gerencial. É o PSO, Public Service Orientation, é o modelo gerencial orientado à prestação de serviços públicos com transparência, justiça, equidade, prestação de contas e etc. Ok? Bem, com isso a gente encerra essa aula, a gente encerra esse assunto dos 3 modelos teóricos de administração pública e com isso aqui, junto com o que está lá no seu PDF e com as questões que você tem para fazer e as questões comentadas para você revisar, você vai estar super preparado, super preparada para fazer a sua prova nesse assunto. É isso aí, um abraço então e a gente se vê no próximo assunto. Tchau, tchau!